Olá, você está no canal da Igreja CI em Blumenau. Agora nós vamos ouvir uma palavra do Evangelho do nosso Senhor que pode transformar a sua vida. Antes de liberar o vídeo, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal e também compartilhar para o máximo de pessoas o possível, para que elas também possam ser transformadas por essa mensagem. Então fique com o vídeo e Deus abençoe. Então vamos para a nossa palavra de hoje. Quem esteve aqui quarta-feira passada? Ontem foi o primeiro capítulo da segunda temporada, de Atos, onde nós falamos sobre Atos 6 e 7, onde tratou um grande crescimento da igreja primitiva, principalmente na área social, onde estava acontecendo um déficit de entrega da mão de obra dos discípulos, dos apóstolos, para entregar a comida para as viúvas. E então estava começando a haver algum nível de reclamação, assim, porque não estava dando conta de tantas pessoas sendo ajudadas. Então eles convidaram 7 pessoas, 7 diáconos, para integrarem na equipe da igreja, para trabalhar na mão de obra da igreja, ajudando, onde um deles era Estevão, que está registrado no capítulo 6 e 7. Então, 2 capítulos unidos ali com a história, uma história só. Então, a gente compilou os 2 capítulos e trouxe semana passada. E hoje nós vamos tratar o capítulo 8 de Atos, que é o segundo capítulo da temporada, dessa segunda temporada dessa série. E nós vamos continuar com a cena. Se você ler, coloca lá capítulo 8, versículo 1 de Atos, para a gente ler um pouquinho, que diz assim, e Saulo estava ali consentindo na morte de Estevão. Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Até aqui. Então, aqui é a continuação do acontecimento do primeiro mártir depois de Jesus Cristo, o primeiro mártir da igreja, chamado Estevão, onde ele foi apedrejado, e ali foi como se fosse a gota d'água dos fariseus, da religião, para iniciar uma perseguição forte contra a igreja. Até então eles tinham matado Jesus, aí Jesus ressuscitou, houve alguns milagres e tal, aí houve o Atos 2, a igreja começou a crescer muito, então a igreja começou a aparecer muito na cidade, ajudar muita gente. Então, onde sabia que um dos maiores motivos de uma igreja crescer é pelo povo da igreja falando e as pessoas comentando sobre a igreja, são os testemunhos que enriquecem o crescimento da igreja. Uma das maiores ferramentas de um crescimento da igreja é o 1 a 1, é o one by one aqui, falando inglês um pouquinho para você que é bilíngue. Então a igreja cresceu muito com isso. Porque as pessoas voltavam para casa contando experiências do que tinha acontecido na igreja. Meu Deus, aconteceu isso, fui curado, meu amigo foi curado. Meu Deus, eu fui lá, aquela pessoa que estava na rua, estava recebendo comida e foi bem cuidada. Meu Deus, que igreja maravilhosa. Aí eu pensei, não, quero ir lá também, quando é que tem culto? Vamos embora. Aí a igreja foi crescendo, até que quando Estevão foi preso e morto ali, desencadeou. Então houve praticamente quase um fechamento da igreja. Tiveram que fazer, mas não fechada totalmente, mas tiveram que se esconder, fazer reuniões secretas para que o evangelho pudesse ser disseminado na terra. Então, para a gente entender o que estava acontecendo antes da perseguição. Pentecostes, capítulo 2, o milagre da Porta Formosa, ali o levanta e anda lá de Pedro, lembra? Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda, tal, muito conhecido. Num grande avivamento, capítulo 4. Depois, muitos sinais e maravilhas. A sombra de Pedro passava e curava as pessoas. Então esses são os acontecimentos antes do capítulo 8. Os apóstolos foram presos e um anjo foi lá e libertou todos eles. E o crescimento exponencial da igreja e a entrada dos 7 diáconos. Então, se você perceber um panorama da igreja dessa época, era um panorama de sucesso
total. É um panorama de crescimento denso, orgânico, espiritual e em todas as áreas. Uma igreja top, perfeita, show de bola. Porém, todo ser humaninho normal, quando entra numa curva de crescimento ascendente e estável, a gente tem uma tendência não foi o caso deles de relaxar, mas eu acredito que o caso daqui foi um caso de acomodar no local, porque o judeu ele tem essa fraqueza dele sempre achar que Deus só veio para eles, Jesus só veio para eles. Eles eram o único povo de Deus, os outros eram outros povos e não tinham que se misturar. E então a igreja é muito grande, muito forte, crescendo muito em Jerusalém, estava ótimo, acabou, não precisamos mais, está ótimo, não precisamos mais expandir. Dentro deles, possivelmente pode ter acontecido um comodismo evangelístico, porque o povo estava vindo, não precisava mais ir, porque eles vinham. O que aconteceu? Deus permitiu uma perseguição extrema. Para quê? Para que, de forma forçada, os discípulos se dispersassem. E essa dispersão causou a evangelização de outros povos. Então, qual é a primeira lição que eu aprendo desse momento? Quem sabe Deus permite um desconforto na minha vida e na nossa vida, para que a gente se mexa um pouquinho. Para que a gente dá aquela catucadinha assim, ó, se mexe, vamos, estuda uma coisa nova, vamos fazer uma coisa nova. Está muito parado na mesma coisa. Nunca mais estudou música. Vamos fazer uma escalinha nova aí, vamos aprender um modos gregos aí, vamos aprender os rudimentos novos na batera, vamos para cima aí, vamos aprender umas escalinhas no teclado, vamos aprender a fazer umas escalinhas no vocal. Olha o aleluia, está todo mundo assim, meu Deus, Carioca está falando para mim. Vamos aprender umas técnicas novas aí de som, de luz, vamos ver uns vídeos no YouTube, vamos estudar novos livros, porque nós temos essa tendência de estacionar. Então, tem desconfortos na vida que promove melhoras, promove crescimento, e foi o que aconteceu. Até porque era uma promessa de Deus, essa expansão. Abre lá Atos 1:8 para a gente ver o que Jesus tinha orientado para os discípulos, que não estava acontecendo na prática. Atos 1:8 vai dizer assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém. Estava acontecendo. Toda a Judéia, Samaria até os confins da terra, só que estava a igreja concentrada em Jerusalém. Parou ali. E Jesus não tinha falado para parar ali. Jesus tinha falado para avançar. Gente, o ministério do Senhor Jesus, ele não tem prazo de validade aqui na terra. Não tem assim, eu fiz o bastante, fiz o que deu, cheguei no meu limite. Para os que estão em Cristo não existe linha de limite. Sabe por quê? O dia que o seu limite acabar, começa a operação de Deus. O dia que o seu limite estourar, você não é chegou no limite, passei do limite. Esse campo do passei do limite é onde o sobrenatural atua. Então, quem sabe nós não estamos vendo o sobrenatural acontecer, porque nós estamos trabalhando até o nosso limite, até onde eu consigo, até onde eu vou, até onde eu aguento. Então, até onde eu aguento, eu tenho um controle, certo ou errado? Certo ou errado? E quando eu perco o controle, qual é a possibilidade de alguém entrar? É muito grande, né? E Deus quer controlar a sua falta de controle. Deus quer entrar no controle das suas vontades. Então precisamos ter atitudes mais extremas para que possamos atingir, alcançar o sobrenatural. Você acredita nisso também? E só para você ter uma ideia, nessa palavra que Jesus falou, serão minhas testemunhas, no grego original que Jesus estava falando ali, ele não usou a palavra testemunha no sentido tipo assim, o Frank vai lá falar de Jesus em Blumenau. Não, você vai morrer por Jesus. Que a palavra no grego testemunho que Jesus usou foi a palavra martírias, que no grego significa mártires. Vocês serão mortos por causa dessa palavra em Jerusalém, na Judéia, na Samaria e nos confins da terra. Então Jesus já estava avisando que eles seriam mártires.
em todas essas esferas da sociedade, em todos esses níveis. Não era para ser um monte de crentinho bem-sucedido, rico, com carrão, só se dando bem, ganhando as bênçãos do Senhor e ficando em casa. Não. Vocês vão perder a vida. Então esse já era o discurso de Jesus. Ele nunca falou que ia ser fofo e purpurinado a vida do crente. Vocês terão muitas aflições, mas não temam, porque eu venci o mundo. Então vamos lá. Quando está muito confortável, é a hora que precisamos nos mover. Se você está numa vida muito normal, se você está numa linha de vida assim, muito estável, nada acontecendo, aquele ventinho normal, assim, dá uma mexida. Você precisa se mover. Talvez você precise buscar mais a Deus, fazer algo diferenciado, ler de uma forma diferenciada. A nossa vida precisa ter degraus, subindo sempre. Um momento de estabilidade, normal num nível legal, mas chegou num certo ponto. Precisamos elevar a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão com as pessoas, a comunhão com a família. Nós precisamos sempre estar avançando. Não fique na linha reta, não, porque até quando a gente está no hospital lá que tem aquele leitor do nosso coração, né? Quando a linha fica reta é por quê, gente? Quando a linha fica assim, ó, morreu. E morreu. Então nós precisamos ter picos. Nós precisamos estar sempre avançando. Fechou, amém? Então, depois desse acontecimento, Estevão, Saulo, perseguido, aí Saulo estava na cena de Estevão e ele aproveita aquele ensejo ali, aquele momento para criar uma revolução contra a igreja de Cristo. Porque ele era um dos fariseus revoltados e ele estava se preparando muito, porque ele estava pronto para perseguir qualquer pessoa que falasse do nome de Cristo em defesa de Deus. Quando nós entrarmos na história de Paulo, vocês vão entender por que Paulo perseguia pessoas que falavam de Jesus. Mas hoje o personagem principal não é Paulo. Então, começou a perseguição. Então, Filipe vai para Samaria. Então, ele bota ali Atos 8:5, que é a continuação. Começou a grande perseguição, estourou a bomba. Os discípulos fugiram, se esconderam. Os apóstolos ficaram em Jerusalém e todos aqueles que desempenhavam qualquer nível de liderança da igreja tiveram que sumir para não ser morto. Aí está aqui, ó, indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Segura isso aí. Não parece assim nas entrelinhas aquele versículo assim, ó, indo por todo mundo e pregando o evangelho a toda criatura? Não parece? Parece assim. Quando eu olho esse versículo, eu só consigo enxergar o outro no meio assim. Porque essa é a vida que Deus espera de nós. Porque se você perceber, Filipe estava de férias. Filipe tinha ganhado uma gratificação da empresa para tirar uma folga e aproveitou que estava com grana e bem e foi pregar o evangelho. Filipe tinha acabado de se casar, estava indo numa lua de mel com uma varoa tão prometida e tão procurada e tão esperada por anos e estava ali e ele estava bem emocionalmente, sentimentalmente e por isso ele estava pregando o evangelho, não? Ele tinha comprado um carro 4x4 e se empenhou em ir no sertão pregar para as pessoas por causa do carro novo, não? Ele estava em fuga, ele estava fugindo. Provavelmente ele tinha deixado a família para trás, os amigos para trás. Não deu tempo de levar nenhum desodorante. Não deu tempo nem de levar a carteira, não deu tempo nem de pegar os documentos, não deu tempo nem de pegar o celular. Teve que fugir, não deu tempo nem... Se ele pegou o celular, provavelmente esqueceu o carregador. Até porque quem está em fuga de morte, não importa se tem carregador ou não tem carregador, porque é a vida que está em jogo. E um cara nesse nível de vida foi pregando o evangelho. E quantos de nós, por problemas muito menores, abandonamos o nosso chamado? Quantos de nós, porque o evangelho não está me beneficiando, eu acho que não vale a pena, então não faço mais. Triste realidade. Mas hoje nós vamos nos libertar disso, amém? Então você vê um cara em perseguição pregando.
E a Bíblia vai dizer assim, ó, que muitos milagres aconteceram naquela cidade de Samaria. As pessoas iam atrás dele, aceitavam Jesus. Os demônios saíam aos gritos, libertando as pessoas doentes ficavam curadas. Ele criou uma revolução naquela cidade, sozinho, em fuga. Você acha que Filipe tinha um hotel marcado para ele dormir, não, à noite? Igual um pregador de congresso? Não, bota um hotel lá, que é uma toalha branca, com uma maçã verde para minha voz, e água desidratada. Provavelmente dormindo no meio do mato, escondido numa toca para ninguém ver, e pregando o Evangelho. O Evangelho é isso, gente. Apesar das nossas debilidades, apesar dos nossos conflitos, o Evangelho precisa ser entregue. E eu e você somos essa carta no mundo, para que o mundo possa ler sobre a salvação de Jesus Cristo, que está em nossa vida. Você acredita nisso ou não, gente? Então não desanime do Evangelho. Não desanime do que você carrega. Não se entristeça com as dificuldades dessa vida, porque até a sua dificuldade faz o mundo glorificar a Deus que você serve. Até as suas provações, até no dia do seu velório, vai ter gente que vai falar de Deus por causa da sua vida. É isso aí, gente. E o que acontece? Naquela cidade tinha um homem chamado Simão, que era um mágico. E ele era um cara que chamou muita atenção, ele meio que liderava a cidade, ele fazia muitas mágicas, muitos truques, né? Bota lá, Atos 8, 9 e 10. Como nessa série é um pouco meio que um estudo, assim, a gente precisa ler bastante, tá, gente? Amém? Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. E todo o povo, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava: este homem é o poder divino, conhecido como o grande poder. Eu acho tão interessante o ser humano ter uma tendência em ser igual ao Minions, né? Já viu o filme dos Minions? Que eles procuram um malvado para ser o capanga deles, assim, para ser... eles procuram um chefe, né? Chefe, eles ficam assim, né? Nós, o ser humano, é igual ao Minions. Eles são fáceis de ser ludibriados por qualquer pessoa que faz algo a mais. Nós temos aquela tendência de procurar, sabe, na escola, aquele cara malvadão lá, o brabão, o bichão que briga, que bate, ele tem um monte de amigo em volta, né? Ele anda assim, aquela galera, né? Aí tem a trupe dele, as meninas tudo babando nele, e os bonzinhos tiram nota boa, que se comportam, não fica com ninguém. Fica lá na seca, sofrendo, né? Aí esses estudam, se formam, viram o quê? E os bonitão ficam para trás. É assim que acontece. E a cidade inteira atrás de um cara que enganava eles. Porque nós temos essa facilidade dos nossos olhos serem enganados. Nós temos uma tendência sempre a nos apaixonar pelo que nós vemos. Nossa, que legal, uau, ai. Gente, nós estamos trabalhando muito nessa igreja. O Will, ele está quase tendo que tomar remédio, de tanto que está trabalhando nessa igreja para arrumar essas luzes, arrumar esse som, um monte de coisa. Só que assim, gente, não se iludam com a magia das luzes das coisas. Procurem se Deus está aqui nesse lugar. Não busquem igreja que faça mecanismo para chamar a sua atenção. A igreja é para chamar a atenção de Deus. E a igreja tem que botar você também para chamar a atenção de Deus. Então um dia a gente pode fazer um culto que é sem luz, sem som, porque o centro daqui é Jesus Cristo. Nós usamos isso aqui como ferramentas para melhorar, para entregar de uma forma melhor. Mas nós não precisamos, porque nós já temos um coração entregue ao Senhor. E nós temos uma voz que louva o Senhor. Estão entendendo, amém? Até mês que vem nós vamos marcar uma vigília nessa igreja aqui. Sem microfone, sem luz, só com um gogó e um violão, e vamos chamar o fogo aqui, vai queimar tudo, essas lâmpadas estão tudo queimadinhas aqui, vamos acabar de queimar o resto. Meu Deus. Então eu trouxe uma correlação entre Filipe e Simão. Filipe, ele estava em fuga por causa da perseguição, mas ele não tinha crimes, certo?
Ele estava em fuga. Ele era considerado um criminoso. Mas ele não tinha crimes, mas ele precisava fugir. E Simão, ele enganava o povo com as suas magias e se aparecia para todo mundo. Interessante, né? O oposto. Olha aqui. Filipe era visto como um criminoso, não tinha valor para ninguém em Jerusalém. Ele teve que vir embora, mesmo sem crimes. E Simão era considerado o grande poder. Está vendo como é que a sociedade ela tem uma facilidade de valorizar aqueles que não carregam valores? A sociedade tem uma tendência a olhar para quem faz mais barulho e não olha para a essência. Gente, não sejam enganados. Não sejam enganados por coisas, por ideais, por ideologias que parecem ser bonitas, mas não têm essência nenhuma. A gente precisa ler mais, a gente precisa se informar mais, parar de ir assim no meio do povo, mas ser pessoas decididas e informadas. Olha, uma cidade inteira indo atrás de um feiticeiro, um mago, um mentiroso. Então olha aqui, ó. Filipe falava a verdade, Simão falava mentira. E o povo, Simão. Filipe realizava milagres que libertava pessoas de doenças e de demônios. Libertava, olha a palavra. E olha o que Simão fazia, aprisionava as pessoas através da sua feitiçaria. Sabe assim, gente, se libertem de amizades que fica te enganando. Sabe aquela pessoa que por carência fica sempre te agradando, batendo nas suas costas, dizendo que tu é top, mesmo tu errando. E aquela que é sincera, às vezes tu não dá muita bola. Dá bola mais para as sinceras. Sabe por quê? Um feedback negativo não é ofensa para a sua vida. Um feedback negativo é um degrau para você subir de nível. E as pessoas que te amam e se preocupam com você, elas vão trazer feedbacks negativos para a sua vida. E aquelas que não se preocupam, elas não vão trazer. Quer ver aquela, até hoje ela me dá, mas hoje ela me dá menos feedback negativo, né? Mas quando a gente começou assim, meu Deus, a gente ia até brigar. Ô, Kira, tu é uma inimiga minha? O que tu tem contra mim? A gente chega em casa, é só feedback negativo. Eu não entendi, eu me sentia ofendido, até o dia que eu entendi que os feedbacks negativos eram para o meu crescimento. E quando eu fui humilde o bastante para ouvir os feedbacks, aceitar e acolher, eu comecei a virar gente. Lembra que eu falei com vocês que eu era um cachorro precisando de adestramento e aquele uma onça braba? Aí hoje eu sou um cachorro adestrado e ela é uma onça amansada. O casamento faz isso, gente. E a gente vai aprendendo. Isso nas amizades, isso na igreja, isso no trabalho. Tem gente que não pode levar uma bronca do chefe. Chegou atrasado, se brigar, o que está acontecendo? Ai, meu chefe não sabe, não me entende, não sei o que lá. Mas e você não errou não, filho de Deus? Tu não errou, tu está certo. Tu não está produzindo como deveria estar e não quer receber um feedback negativo. Aí tu quer fazer o que da vida então? Quer trabalhar onde? Na fantástica fábrica de chocolate. De umpa-lumpa lá. Não dá, gente. Feedback negativo é importante. Tanto quando a gente dá com amor, logicamente, né? Porque às vezes o feedback vem para arrasar a gente, né? Às vezes o feedback vem com a setinha do diabo junto. Então nós temos que ter discernimento. Porém, nós precisamos ser mais maduros. Amém? Então aqui, aí o avivamento foi tão grande na cidade que até esse mago, até o Simão aceitou Jesus e foi batizado, sabia? É interessante, cara. Porque eu quero falar com você sobre isso. Que até as pessoas mais, talvez, distantes ou improváveis, que você acha que nunca Deus pode usar você para levar ela para Jesus, Deus pode te usar sim. Depende do nível de graça e poder de Deus que você carrega na sua vida e busca. As pessoas mais improváveis vão seguir o Deus que você segue. Por isso que a nossa vida tem que ser inspiradora. A nossa vida tem que ser uma vida que carregue as pessoas. Uma vida que cria uma onda de influência. Sabe? Quando tu pega um balde, assim, uma coisa grande assim, de água, e você dá uma batidinha assim, tu cria uma onda, aí ali cria várias ondinhas assim junto. Então a primeira onda é aquela que influencia o meio. Então a nossa vida precisa ter esse poder de carregar pessoas, de influenciar pessoas.
Não é só o Jesus te ama, não, é eu te amo também, porque é fácil falar que um ama e eu não também, né? Então nós precisamos viver o amor de Deus, amém? Então vamos lá. O que aconteceu? O avivamento explodiu a cidade, todo mundo, a Bíblia diz que unanimemente todos estavam buscando ao Deus de Filipe. Então a cidade inteira veio para Jesus. E aqui eu quero trazer um princípio que precisamos carregar no nosso coração em todas as áreas da vida. Na família, no profissional, no ministério, na igreja, em qualquer área. Abre lá Atos 8 e 14. Olha o que diz ali, ó. Os apóstolos em Jerusalém, olha só, mandaram um WhatsApp lá para os apóstolos em Jerusalém, com os videozinhos da galera queimando no fogo lá em Samaria. Fizeram um videozinho lá, o Bruno fez um videozinho e mandou lá para a galera em Jerusalém. Aí ficaram sabendo, ó, Jerusalém, ouvindo que Samaria, então era áudios, mandaram áudio. Mandaram áudio no WhatsApp, que havia aceitado a palavra de Deus e enviaram para lá Pedro e João. Até aqui, segura aí, deixa o versículo aí. O que tinha acontecido? O avivamento aconteceu, estourou. Ficaram sabendo. Pedro e João foram sozinhos ou alguém enviou eles? Interpretação de texto, aula de português, 1, 2, 3, vamos lá. Ó, foram enviar, ó. Enviaram para lá Pedro e João. Então Pedro e João foram enviados. A Bíblia tem um princípio que é assim, ó, ninguém se auto-envia. Ninguém se auto-intitula. Nós precisamos carregar uma unção imposta. É o que o pastor Bartolomeu falou ontem na aula aqui, né? Ele falou assim, o carioca não estava em casa assim pensando, eu vou lá ser pastor de Blumenau, vou lá para Blumenau, vou para lá. Não foi eu que pensei, gente, foi Deus que pensou. E se não fosse Deus, com certeza eu não estaria aqui. Porque é Deus quem coloca. E você que faz alguma coisa na igreja, filho de Deus, acredita que não foi o carioca doido que te botou para fazer. Foi Deus quem te colocou e te escolheu. E se Deus te escolheu, Ele também te ungiu e vai te empoderar para que você faça milagres e maravilhas através da função que você está fazendo. Então não, acredite no que você carrega, porque você foi enviado. Você não foi enviado para outro lugar, foi enviado aqui dentro. Então vamos lá, próximo versículo. Estes, ao chegarem, oraram para que eles recebessem o Espírito Santo. Aí aqui outra questão. Quando Filipe estava lá pregando e todos aceitaram Jesus, todos foram batizados nas águas, até o mago Simão, Filipe, quando fugiu, mas com certeza fugiu dentro de um envio evangelístico, porque existia um corporativismo santo, que enviava as pessoas, ele foi enviado para pregar o evangelho. Então, qual era o nível de autoridade que havia sido colocado na vida de Filipe? Pregar o evangelho, fazer sinais e maravilhas, batizar nas águas as pessoas, até aí. Você vê que existe um limite. Filipe não impôs a mão para que o Espírito Santo viesse sobre ninguém. Ele esperou para que os apóstolos viessem. Parece meio engessado, mas eu quero abrir a mente de vocês, para a gente entender que aonde nós somos enviados, nós temos uma unção para que aquilo aconteça. Mas aonde nós não fomos enviados, nós não precisamos botar a mão, senão vai dar ruim. Está entendendo? Não seja ousado de fazer algo a mais do que lhe foi ungido, senão não vai dar certo, porque as coisas só acontecem porque Deus faz, não é por causa da minha capacidade, da sua capacidade, mas até o ponto da obediência. Estão entendendo? Olha lá, próximo versículo. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Ninguém tinha recebido o Espírito Santo. Todos receberam a palavra, foram batizados nas águas, com batismo de arrependimento. Tinham apenas sido batizados no nome do Senhor Jesus. Olha aqui, olha quem tem unção. Olha lá, passa. Então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Está vendo quando nós temos a unção para fazer tal coisa, a gente não precisa nem fazer muito esforço. Só botar a mão, recebe o Espírito Santo. Recebeu. Então quando eu e você recebemos uma unção de Deus
enviada por Deus, através dos nossos líderes, nós podemos atuar com confiança, liberdade e facilidade. As coisas fluem, porque Deus, igual assim, ó, às vezes isso acontece, nós temos a liderança da igreja. Todos os líderes sabem disso. Se você não pode me deixar mentir agora, gente. Quando acontece algo com algum liderado, eu não vou falar com eles. Eu falo assim, ó, você vai lá e conversa. Você vai lá, escala. Você vai lá, chama. Não é assim? Ó, o Frank é o que eu mais incomoda aqui na igreja. Frank, chama a tua galera. Vê, eu nunca vou falar com... Por quê? Eu honro a unção que ele carrega. E eu preciso honrar isso. Eu nunca vou chegar domingo, todo domingo, 6h30 da tarde, ali até 7h30 da noite, nós estamos orando aqui no Kids, aqui na igreja. Eu nunca vou chegar lá levantando a voz, porque existe uma unção sobre a vida do pastor Pedro, da pastora Vilma, para dirigir a oração da nossa igreja. Porque existe um protocolo de unção aqui. Então nós precisamos deixar a liberdade do Espírito na vida de quem está ungido para tal. Por que eu estou falando isso? Porque eu e você precisamos aprender a ter a liberdade no Espírito para executar sem medo as coisas. Para saber que Deus vai fazer, apesar das nossas fraquezas, apesar às vezes da minha incapacidade técnica, apesar do meu tempo de experiência na área, é porque Deus vai fazer através de você. Então seja ousado para atuar na área que Deus colocou. Porque Deus vai te usar. Porque Ele é fiel, gente. Ele vai te usar. Não tenham medo em nome de Jesus. Mas tenham esse cuidado. Porque a honra que nós respeitamos é a honra que nós carregamos. Então olha aqui. Princípio da honra. Filipe era um dos 7 diáconos escolhidos. Ele era homem de Deus. Ele também era um homem cheio de poder e de graça e realizava também maravilhas e sinais, tanto quanto Pedro, João, todos eles. Ele tinha as mesmas capacidades. Ele tinha autoridade de Deus para realizar o trabalho evangelístico que estava fazendo. Então assim, ele ralou muito. Ele chegou lá escondido, sem conhecer ninguém, imagina, sem conhecer ninguém, procurando e tal. Fez um trabalho gigante, botou todo mundo para Jesus. Pedro e João chegou lá no final, mas era a autoridade que eles tinham. E olha que interessante. Quando Pedro e João chegaram e levaram o batismo com o Espírito Santo para as pessoas, Simão viu. E ele falou, cara, que doideira esse negócio. Ele chegou para Pedro e falou assim, ei, eu quero comprar esse poder que vocês têm. Porque eu quero também botar a mão nas pessoas e as pessoas serem batizadas. Ele até tinha uma intenção boa. Só que ele estava indo do jeito errado. Ele estava pedindo, ele estava se auto-enviando. Eu quero comprar esse poder para fazer. Gente, no mundo espiritual, não é sobre o que eu e você temos. É sobre o Deus que nós servimos. Nós vemos pessoas simples, sem nada para oferecer, com grande poder e sabedoria em Deus. E nós vemos também pessoas com muito poder aquisitivo, com muita sabedoria também, são usados por Deus. Não é o que eu tenho, não é o que eu estudei, é o nível de intimidade que eu tenho com Deus. E o envio que Ele deu para a minha vida. Com certeza Simão era um cara milionário, porque ele era um feiticeiro e dominava a cidade. Então ele achou, o que eu tenho, eu vou comprar esse poder, eu faço o que eu quero. Gente, não dá para fazer o que a gente quer no reino de Deus. No reino de Deus somos apenas servos. E expressamos o serviço na vida das pessoas. Expressamos o amor a Deus, amando o próximo. Então Simão não estava afim de amar as pessoas, ele estava querendo poder. Só que os discípulos não tinham poder, eles tinham autoridade. E o interessante é que Simão viu Filipe curando, Simão viu Filipe expulsando demônios. Gente, imagina tu chegar num lugar, já pensou? Você entra numa pizzaria, aí uma pessoa do meio da mesa, começa aquele grito de demônio, e os demônios começam a berrar, e você só passa o olho e o demônio sai. Já pensou? Era nesse nível? Nesse nível? Simão viu tudo isso, viu essa ação extraordinária. E ele nunca pediu para comprar o que o Filipe tinha. Interessante, né?
E ele olhou para Pedro e quis conversar. Por quê? Porque muita gente quer poder, mas não quer serviço. Porque Filipe ralava. Filipe era o cara da frente de batalha. Era o cara que ia dormir tarde, acordava cedo, carregava Pedro, pegava a pessoa doente, toda suja, ajudava os que tinham fome, tirava da rua e estava assim com a mão na massa. Ele não queria, mas quando chegou os apóstolos com autoridade, aí ele queria comprar autoridade. Gente, jamais, não queiram o que não é de vocês. Não queiram. Sabe como é que é minha oração? Deus, eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo o que o Senhor tem para mim. Eu quero a porção exata que o Senhor preparou para mim. Eu não quero atrapalhar. Eu não quero nem menos e nem mais de tudo que o Senhor preparou para mim. Porque eu sei que o Senhor é um Deus generoso. Eu sei que Tu és um Deus bondoso. E o Senhor vai me dar coisas maravilhosas. Tudo que vier do Senhor é bom. O que acontece, gente? Tem muita gente sofrendo na vida. Porque estão querendo coisas que não são para elas. Não estou falando só dentro da igreja, estou falando na vida. Porções que não é para a pessoa. Estão patinando porque estão querendo níveis de vida que não foi proposto nos céus para nós. E a gente fica sofrendo, é lógico que vamos sofrer, porque a gente não chegou onde a gente quer, mas será que é onde Deus quer? Será que está na direção que Deus quer? Será que está na direção que Deus planejou ao me criar e te criar? Se alinhe em nome de Jesus. E aí aconteceu que Pedro era aquele cara de fala mansa, né, bem tranquilo. Ele falou assim, tu não me pediu isso não, né? Não. Cadê as câmeras? É pegadinha isso aqui. Não, tu não quer isso aqui, né? Vamos conversar, vamos. Aí Pedro já mandou ele catar coquinho lá com a Maria Madalena. Deixa pra lá esses detalhes. E a gente tem que aprender isso, gente, em nome de Jesus. Não sofra pelo que não é teu, mas dê tudo que você tem pelo que é para você. Faça de tudo, dê a sua vida pela porção que Deus te deu, porque vai valer a pena todos os segundos investidos, vai valer a pena todos os centavos colocados, vai valer a pena toda a força, toda a noite perdida, porque foi Deus que te deu e vale a pena. Sabe por quê? Todo o sangue derramado de Jesus na cruz valeu a pena por mim e você hoje está aqui louvando o nome dele, porque nós somos a porção de Deus e Ele lutou por nós. Então lute por aquilo que Deus te deu. Não abandone teu ministério, não abandone tua família, não abandone teus amigos, não abandone tua profissão. Se aquela é a porção que Deus te deu, se esse talvez não é a empresa que tu sonhava em trabalhar, mas é a porção que Deus te deu para hoje, então faça o melhor naquele lugar em nome de Jesus. Seja o melhor daquela empresa. Marque a vida das pessoas com a realidade do reino de Deus enquanto você estiver lá. Porque um dia Deus vai tirar você de lá e vai botar em outro lugar. Um dia Deus vai te dar porções maiores. Mas nós temos que honrar a porção que Deus nos deu agora. Porque se a gente reclama do que temos, estamos desonrando a porção que Deus nos deu. Estão entendendo? Aí passou esse avivamento todo, aí Pedro teve uma conversa, pé de orelha lá com Simão. Interessante que eles eram xará ainda, né? Vem cá, xará, vem cá, vamos conversar, né? Aí eles voltaram, aí um anjo convidou Filipe para caminhar num lugar diferenciado. E abre lá 8:26, Atos 8:26. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Interessante que Filipe estava vivendo um momento de auge, né? A cidade inteira ouvindo. Imagina, Filipe chegava ali no Ramiro, todo mundo sentado ouvindo ele, pessoas sendo curadas, fazendo meu Deus, aquele momento extraordinário de muita gente, aquela muvuca, aquela coisa legal, todo mundo falando contigo. De repente Deus chama ele para um lugar deserto. Mano. No auge, poxa Deus, agora que eu estava curtindo a vibe, agora que estava top aqui a onda, meu Deus, agora eu vou com a cara na areia aqui no deserto. Tem hora que Deus nos chama para o deserto, porque
Ele tem propósitos no muito e no pouco, gente. Ele tem propósitos em tudo, e você vai entender o porquê desse deserto. Quando ele estava nessa estrada que o Senhor falou para Filipe, e o mais lindo dessa história é que Filipe obedeceu. Lembra das palavras de domingo? Ser obediente. Quando somos obedientes, estamos fadados a viver todo o nível de extraordinário de Deus, porque Deus assume o controle. Quando nós não somos obedientes, estamos fora do controle de Deus. Então, Filipe, beleza, é para ir? É para sair do movimento? Bora, vamos. É para sair do Allen e tocar sozinho lá na praça? Vamos. É para deixar, no meu caso, é para deixar uma vida profissional numa carreira que estava indo, começando aí bem, para ficar 2 anos sem salário? Vamos. Vamos, fechou? Com um filho pequeno em casa? Vamos embora. E no meio desse caminho aparece uma carruagem de um eunuco passando. E ele era uma pessoa influente na Etiópia. Ele era um representante da rainha que estava voltando de Jerusalém para a Etiópia. E o anjo falou assim, ó, vai perto da carruagem. Olha só que interessante, quando você e eu estamos atentos à voz do Espírito Santo. Ele dá ordens minúsculas. Ele dá direcionamentos que se você não tiver ligado, tu não escuta. Sabe aquelas... Eu tenho essa mania, né? Quando a Keila me pede as coisas, eu só pego uma palavra da frase inteira. Aí ela fala assim, ó, pega lá o pote, tá no lado esquerdo, o que ela quer? O que é o pote mesmo? Só assim, ela falou uma frase gigante, eu só lembro do pote. A gente tem que ser atento, parar e ouvir, porque tem detalhes que Deus quer falar com você, que você precisa estar atento a Ele. Sabe por que a gente perde um monte de oportunidade com Deus? Porque a gente não está atento. A gente aqui, ó, na vibe, bora, vamos. Calma, tem hora que a gente tem que estar num silêncio, num deserto. Aí tem coisa que a gente só escuta no silêncio. Já foi num show? Da pessoa, você é apaixonado por uma pessoa, que é tua amiga ali, tá? A pessoa, eu aquilo, vou dar um exemplo, eu aquilo, sou apaixonado pelo aquilo, sou amigo daquilo. E eu sei que ela vai num show lá, oficina G3, rock, guitarra distorcida. E a gente gosta de estar lá na frente. Aí eu decido para, naquele dia do show, no meio do show, eu me declarar para ela. Ela vai escutar alguma coisa? Não vai escutar nada. Por quê? Às vezes é no silêncio, coisas que vão mudar o rumo da sua vida. A gente precisa estar atento a ouvir o que Deus tem para falar para a gente. E foi o que aconteceu com o Filipe. Vai atrás, vai aparecer um carro aí, tu pega e anda assim, ó. Carro passando, tu fica ligado. E quando ele estava ali olhando o carro, o eunuco estava lendo o livro de Isaías. Estava lendo ali como uma ovelha muda, levada ao matador e tal, e ele não estava entendendo. Aí, o filho falou assim, ei, o que você está lendo aí? Você está entendendo? Ele, cara, não estou entendendo nada. Se tivesse alguém para me ensinar, ele, não, eu tenho a mãe aí, eu já li isso aí. Posso te ajudar? Olha uma coisa que eu e você aprendemos. Nós precisamos estar preparados para grandes oportunidades. Se ele não tivesse lido aquilo, se ele não estivesse andando com Deus, ele não poderia ajudar o eunuco. Foi uma oportunidade única. Nunca mais aconteceu aquilo para Filipe. Então esteja preparado. Deus quer usar essa igreja de uma forma sensacional, extraordinária, para Blumenau e para o mundo. E Ele vai usar a gente. Ele não vai mandar anjo para ficar entregando folheto para os outros na rua. Ele vai usar eu e você para curar pessoas no meio da rua, na fila do banco, na escola, no trabalho, para pessoas serem libertas de opressões. Que era até mais fácil mandar os anjos, que os anjos são muito mais obedientes que nós. Mas Ele quer usar a gente. Deus tem uma música que Ele canta minha e sua assim. Ele olha para mim e para você, Ele fala assim, ó: você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas Deus ama a gente. Ele gosta de ver a gente orando, buscando e querendo ouvir a voz dEle, sendo sensível e disponível para ser útil à salvação das pessoas. Mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas fraquezas, mesmo com as nossas chatices. Então que a gente é tão chato, né, gente? Imagina se eu fosse Deus, já tinha me queimado, fulminado assim, faz tempo.
Mas Deus, Ele tem um ânimo assim comigo. Ele olha para mim com perdão, misericórdia, graça. Ele fala, vamos lá, carioca, eu vou dar mais um dia para você, para ver se tu melhora. Eu vou dar mais um dia, vamos, eu vou te dar ânimo, vou te dar força, porque você vai ser usado. E Ele olha para você e também pensa a mesma coisa. A mesma coisa. Então Ele foi lá, enquanto Ele estava explicando, abrindo os olhos, a mente do eunuco explodiu. Aí eles estavam passando, tinha um lugar com água assim. Ele falou, Filipe, eu quero ser batizado. E ali tem água, o que me impede? Ele falou assim, nada, você crê no Senhor, vamos embora para cima. Eles se jogaram na água. Quando Filipe batizou, que ele voltou, Filipe foi teletransportado. O eunuco, cadê Filipe? Tinha saído, ele voltou, virou provavelmente um grande missionário influente na Etiópia, levou o nome de Jesus com um testemunho extraordinário de Filipe. Imagina um homem daquela época que fala assim, gente, eu fui, um homem apareceu, entrou na minha carruagem, falou, com certeza deve ter pensado até que foi um anjo, né? Ele deve ter até levado um discurso assim, cara, eu acho que foi um anjo que entrou na minha carruagem, porque ele me batizou e voou, foi embora, sumiu. Então imagine quantas pessoas podem ter sido alcançadas pela palavra do Senhor na Etiópia por causa desse episódio. E Filipe foi teletransportado, mais ou menos uns 30, 35 quilômetros dali. Lá para Cesareia. E o que eu aprendo assim? Vamos ver, nessa cena. Nem sempre vamos estar no meio da multidão. Talvez Deus vai te usar para poucas pessoas. Sabe por quê? Uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Então não se preocupe se teu nome não vai estar nos cartazes, ou se você vai ter milhares de seguidores nas redes sociais, ou se você vai ter milhares de curtidas. Não se preocupe se as pessoas não vão te reconhecer andando na rua. Olha lá, a tal pessoa, talvez não, mas se preocupe se a sua vida está fazendo o nome de Jesus ser conhecido. Viva por isso, invista nisso, gaste tempo e tudo que você tiver por isso. Não se preocupe com o teu nome, se preocupe com o nome que você carrega, que é o de Jesus. Então, Deus tirou Filipe daquela cena maravilhosa de muito sucesso em Samaria, tirou e botou num deserto, para que uma pessoa fosse alcançada. E Deus está mostrando, cara, para mim é o mesmo valor aquele um ou aqueles milhares. Eu tive uma experiência que a gente tinha um trabalho com adolescentes, a gente fazia na cidade, né? Então a gente fazia eventos, assim, e um dos eventos era a vigília de adolescentes, dava mais de 1000 adolescentes numa vigília, tranquilo assim, era incrível, foi um tempo lindo, extraordinário, e Deus levou eu aquele para outra cidade, onde tinha 7 adolescentes, e é estranho a sensação, quando tu está com 1007, é um pouquinho diferente, e quando eu estava preparando a primeira reunião desses 7, e aquele fez a decoração da sala, e Deus falou ao meu coração, fala para os 7, como se estivesse falando para os 1000. Porque os 7 são tão valiosos quanto o 1000. E nós começamos a pregar, fizemos uma série de atos na época, isso há 4 ou 5 anos atrás. E eu comecei a pregar para os 7. Dos 7 veio 15, dos 15 veio 20, dos 20 tinha 50, e em coisa de 4, 5 meses já tinha 300 e poucos adolescentes, toda semana assistindo as pregações. Era eu, um violão, aquele correndo atrás do Estevão. Não tinha nada, gente, nada. Não tinha nenhum atrativo. Era eu, mal cantando e tocando violão errado, e pregando uma palavra assim, uns 40 minutos para um monte de adolescente. Mas porque não é sobre nós, é sobre o que carregamos. A palavra é poderosa. Nós carregamos, gente, o maior poder do universo. É só a gente expor esse poder. Não se perca em você mesmo. Não se auto-sabote. Use só o que você carrega em nome de Jesus. Outra coisa que a gente aprende. Deus vê... eu já falei aqui. Deus vê um como milhões. As pessoas podem até ficar sabendo sobre Jesus, mas precisamos nos dedicar para que tenham experiência com elas. Por que eu anotei isso aqui? O eunuco estava lendo sobre Jesus, ele estava conhecendo sobre Jesus, mas ele não estava se aprofundando e tendo experiência com Jesus. E quando Filipe entrou na carruagem, ele se desprendeu, ele se dedicou, ele entrou, explicou, desceu, batizou, ele criou uma experiência para o eunuco. E é isso que Deus quer de nós. Não só relacionamentos superficiais,
Não só um oi, tudo bem, quando tu vê uma pessoa nova na igreja, tudo bem. Sabe? Virou, já vira a cara. Não, Deus quer que nós tenhamos um envolvimento. A área não pode subir para a gente ir para o fim. Deus quer que a gente se envolva como Ele se envolveu por nós. Deus olhou para a gente condenado e se envolveu de uma maneira tão extraordinária que Ele deu tudo que Ele tinha no universo para salvar a gente, o seu único filho. Então por que nós não conseguimos nos envolver nesse nível de entrega, de envolvimento, de profundidade? Deus nos convida a ter uma vida que cause efeito na vida das pessoas. Pergunte para você mesmo, qual o efeito que eu tenho causado na vida das pessoas? Hoje a Keila está grávida, né? E grávida tem aquele desejo extraordinário, né? Aí ela foi no mercado já tarde e comprou uma roda de linguiça assim em Blumenau, que ela tá, faz 2 semanas que ela quer comer linguiça em Blumenau, né? E hoje ela foi lá e comprou. Aí, no caminho, a irmã Keila, ela falou assim, se a minha vizinha estiver do lado de fora, eu vou dar essa linguiça para ela. Se ela estiver assim na rua ali, se ela estiver na frente de casa. Ela chegou na frente de casa, quem estava na rua? A vizinha. Aí ela, meu Deus, tem que dar minha linguiça Blumenau, só comprei uma. E ela deu, eu fui lá no portão, ela estava dando a linguiça para a mulher. Falei, meu Deus, Keila. Aí ela entrou assim, desapontada assim, né? De carro, falei, eu vou inventar alguma coisa para nós comer diferente, só para agradar ela, né? Aí tinha umas mortadelas lá, peguei uma panela, fritei a mortadela, que é gostosinha, quentinha, né? Fritei, botei no pão. Ela, meu Deus, que gostoso. Eu falei, a gente tem que inventar um hambúrguer de pobre, né? Que é a mortadela frita com queijo, maionese. Mas por quê? Causou um efeito. Com certeza que a mulher ficou... Quem que vem numa pessoa se dá uma linguiça Blumenau para você? Do nada. Com certeza a mulher está lá tomando café, está lembrando daquilo. E aquele também está lembrando da linguiça, né? Mas... Está vendo o efeito? Não foi um dar por dar. Não foi uma coisa simples. Não. Foi dentro de algo que ela queria muito. É entregar aquilo que faz sentido para você. Não é ficar dando roupa rasgada e furada para doação. Dá uma que você usaria, cara. Dá comida que você comeria. Sabe, a gente tem uma mania de viver sempre na borda, sempre no básico, sempre no mínimo. Deus não fez o mínimo por nós. Deus não fez o básico por nós. Deus fez tudo que o universo poderia oferecer por nós. Não tinha nada no universo que valesse mais do que o Filho de Deus. E Ele veio, se fez homem, morreu na cruz por mim e por você. E Ele nos convida a ter o mesmo sentimento que teve Cristo, que não usurpou ser Deus, mas se entregou. Não usou os seus poderes, não reclamou por ser Deus, mas se fez homem. Se fazer homem é se colocar na posição da pessoa. É se rebaixar ao nível que a pessoa estiver e entrar naquela realidade e mudar a realidade. Estão entendendo, amém? Outra coisa, o eunuco voltou para sua terra com uma mensagem extraordinária no coração. Quem sabe, pessoas que você dá uma pequena atenção, será um grande missionário, vão ser grandes pessoas que você não vai saber o que ela vai fazer. Talvez uma ação sua vai mudar a vida de uma família inteira e de uma geração inteira. Talvez uma atenção, sabe aquele Pedro e João na Porta Formosa, eles pararam e olharam para o aleijado, coisa que ele estava ali há anos pedindo esmola, a pessoa jogava assim, toma aí. Ele até dava esmola, mas não estava nem aí. Eles pararam e olharam. A Bíblia diz que eles pararam e olharam para ele. E olha, a gente não tem dinheiro, a gente não tem coisas terrenas, mas eu estou ligado no céu. O que eu tenho do céu eu vou te dar. Então levanta e anda. Tudo que todo mundo deu há anos para ele, não pagou aquele dia que ele saiu andando e pulando, louvando a Deus. Então quem sabe o que tu carrega, o que Deus deu para você, precisa ser derramado na vida das pessoas com esse nível de entrega. As pessoas precisam receber o efeito da sua vida. Mas não é fácil, gente. Não é barato. Eu não estou falando de moeda barata, eu estou falando que custe a vida. Ser testemunhas do reino de Deus não é só falar sobre, mas viver o que Ele viveu.